O estalo molhado de um punho contra a carne, então silêncio, então o gotejar lento de sangue em mármore. Vivian Ashford jazia amassada no fundo da grande escadaria de sua mansão, 7 meses grávida. Seu telefone 3 pés longe mostrando um texto não enviado para sua mãe. Mãe, eu preciso te contar algo sobre Preston. Tô assusto. Ela nunca terminou aquela palavra. Seu marido, CEO bilionário, estava acima dela, respirando com dificuldade. Seu anel de casamento rachou da força de seu golpe final. Ele olhou para sua esposa inconsciente por um longo momento. Então ele endireitou sua gravata, passou por cima do corpo dela, caminhou até seu escritório e serviu-se de um uísque. Levou 45 minutos para ele ligar para o 911. Preston Ashford acreditava que seu dinheiro o tornava intocável. Ele acreditava que suas conexões fariam isso desaparecer. Ele acreditava que os pais aposentados e quietos de Vivian, um contador e uma professora, eram impotentes para detê-lo. Ele estava catastroficamente errado, porque Malcolm Mercer não era realmente um contador. Ele era um ex-subdiretor de operações da CIA. E Catherine Mercer não era apenas uma professora. Ela era uma promotora federal que havia prendido chefes do crime e senadores corruptos. O que acontece quando um monstro ataca a filha de 2 pessoas que passaram suas vidas inteiras destruindo monstros? Fique até o fim, porque a vingança que se desenrolará vai te deixar sem fôlego. E a lição que ela ensina pode salvar sua vida. A lição e o valor. Esta história carrega uma mensagem poderosa para toda mulher que já se sentiu presa, com medo ou sozinha em um relacionamento que lentamente se transformou em uma prisão. A verdade é esta: permanecer no abuso não é fraqueza, é sobrevivência. E sair, quando você finalmente encontra a coragem, não é admitir o fracasso, é retomar sua vida. A jornada de Vivian nos lembra que monstros se escondem atrás de sorrisos charmosos e ternos caros. Eles nos isolam. Eles nos fazem duvidar de nós mesmos. Eles nos convencem de que merecemos a dor. Mas aqui está o que eles não querem que você saiba. A porta da prisão estava destrancada o tempo todo. Você só precisa vê-la. Você só precisa de alguém para acreditar em você. Você só precisa de um momento de clareza para atravessar. Se esta história ressoa com você, se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, por favor, compartilhe. Seu compartilhamento pode ser o despertar que salva uma vida. O estalo molhado de um punho contra a carne. Então silêncio. Então o gotejar lento de sangue em mármore. Esses foram os sons que terminaram a velha vida de Vivian Mercer Ashford. A vida onde ela sorria para as câmeras, a vida onde ela dava desculpas, a vida onde ela acreditava que o amanhã seria diferente. Ela jazia amassada no fundo da grande escadaria da mansão Ashford. 7 meses grávida, seu telefone havia caído a 3 pés de distância, com a tela rachada, mostrando uma mensagem de texto não enviada para sua mãe. Mãe, eu preciso te contar algo sobre Preston. Estou assustada. Ela nunca terminou aquela palavra. Assustada. Ela estava tão assustada por tanto tempo que quase havia esquecido como era não ter medo. Preston estava acima dela no patamar, respirando com dificuldade. Seu anel de casamento havia rachado pela força de seu golpe final. Sangue. O sangue dela pingava de seus nós dos dedos no tapete persa que sua mãe havia importado de Teherã. Por um longo momento, ele olhou para sua esposa inconsciente, para seu corpo quebrado, para a curva de sua barriga onde sua filha crescia. Então ele endireitou sua gravata. Ele passou por cima do corpo dela. Ele caminhou até seu escritório em casa e serviu-se de um uísque. Levou 45 minutos para ele ligar para o 911, 45 minutos para construir sua história, 45 minutos para praticar o tremor em sua voz. Ela caiu das escadas. Sua gravidez a deixou desajeitada. Eu a encontrei assim. Por favor, apressem-se. Por favor, ajudem minha esposa.
Os paramédicos chegaram às 11h23 da noite. 2 paramédicos correram pela porta da frente, que a governanta havia deixado destrancada antes de fugir para seus aposentos. Marcus Chen tinha 26 anos e era paramédico há 4 anos. Ele havia visto acidentes de carro. Ele havia visto brigas de bar. Ele havia visto as consequências da violência mais vezes do que podia contar. Ele soube imediatamente que Vivian Ashford não havia caído das escadas. Os padrões de contusão estavam errados. Quedas criavam lesões específicas. Pulsos quebrados por tentar se segurar. Contusões em um lado do corpo. Trauma consistente com capotamento. As lesões de Vivian contavam uma história diferente. Ferimentos defensivos em seus antebraços. Contusões em forma de nó dos dedos em sua maçã do rosto. Seu osso orbital fraturado por um golpe direto, não por um impacto com as escadas. E sob as marcas roxas frescas, contusões mais antigas em amarelo e verde, lesões em vários estágios de cicatrização. Esta mulher havia sido espancada, não apenas esta noite, por meses, talvez anos. Marcus olhou para Preston Ashford, que estava na porta de seu escritório com um copo de líquido âmbar na mão. O rosto do homem estava arranjado em uma expressão de preocupação. Sua voz tremia com emoção praticada. Mas seus olhos estavam calmos, calculistas. Os olhos de alguém observando para ver se sua performance era convincente. Marcus pegou seu telefone e começou a fotografar tudo. Cada contusão, cada marca, cada pedaço de evidência que contava a verdade que Preston Ashford estava tentando enterrar. "Isso é realmente necessário?" Preston perguntou. Sua voz tinha um tom de irritação sob o luto. "Ela caiu. Eu te disse o que aconteceu." "Procedimento padrão, senhor", Marcus respondeu. Ele manteve sua voz neutra. Ele continuou fotografando. A ambulância gritou pela noite em direção ao Hospital St. Catherine. Na parte de trás, Marcus trabalhou para estabilizar Vivian, enquanto seu parceiro dirigia. A pressão arterial dela estava caindo. A frequência cardíaca do bebê estava errática. Ambos estavam morrendo. Ele ligou para o pronto-socorro. Mulher de 32 anos, 7 meses grávida, trauma grave na cabeça, múltiplas contusões, possível hemorragia interna, alertar obstetrícia e neurologia. Esta é uma prioridade 1. Ele não disse o que suspeitava, não pelo rádio, não onde advogados poderiam intimar as gravações. Mas quando a doutora Rebecca Holloway encontrou a ambulância nas portas da baía de emergência, Marcus a puxou para o lado. "Doutora, eu faço este trabalho há 4 anos. Aquela mulher não caiu de nenhuma escada. Alguém a espancou até a morte. E pelas contusões mais antigas, não foi a primeira vez." Dr. Holloway olhou para a maca, sendo levada às pressas para dentro. Ela era a obstetra de Vivian há 6 meses. Ela havia visto os acidentes, as desculpas, a maneira como Vivian se encolhia quando Preston tocava seu ombro durante as consultas. Ela havia suspeitado. Ela nunca havia conseguido provar. Agora, ela não precisava de prova. A verdade estava escrita no corpo quebrado de sua paciente. "Me traga cópias dessas fotos", ela disse. "E Marcus, obrigado por prestar atenção." Dentro da sala de trauma, um caos organizado irrompeu em torno da forma inconsciente de Vivian. Enfermeiras cortaram sua blusa de seda. Monitores apitavam e alarmavam. Médicos gritavam ordens na taquigrafia rápida de emergências médicas. "O cérebro dela está inchando", o neurologista anunciou. "Precisamos aliviar a pressão agora, ou a perderemos." "O bebê está em perigo", doutora Holloway acrescentou. "Desacelerações no monitor. Podemos precisar fazer o parto esta noite. Ela tem apenas 31 semanas, eu sei. Mas se a mãe morrer, o bebê morre também." 200 milhas de distância em Westbrook. Um subúrbio tranquilo com ruas arborizadas e casas que haviam sido pagas décadas atrás. Um telefone tocou às 11h47 da noite. Atendido no segundo toque.
64 anos. Ele tinha a calma desgastada de um homem que havia passado 30 anos atendendo telefones que traziam apenas más notícias. Sua mão estava firme. Sua voz estava uniforme. Aqui é Malcolm Mercer. Senhor Mercer, aqui é o Hospital St. Catherine, na cidade. Sua filha Vivian foi internada em estado crítico. O senhor deve vir imediatamente. Malcolm não fez perguntas. Ele não perdeu tempo com detalhes que ficariam claros em breve. Ele simplesmente disse, estamos a caminho. Ele desligou e caminhou até o quarto onde sua esposa, Catherine, já estava lá acordada, sentada na cama, observando-o com olhos que haviam visto demais em 62 anos para fingir que tudo estava bem. É a Vivian, ele disse. O rosto de Catherine ficou muito imóvel. Não chocada, não chorosa, algo mais frio, algo que qualquer um que a tivesse enfrentado em um tribunal teria reconhecido imediatamente. Quão ruim? Ela perguntou. Crítico, ela e o bebê. Catherine já estava pegando seu telefone. Vou ligar para o juiz Hendricks. Peça a ele para reter quaisquer solicitações de registros selados dos advogados da família Ashford. Malcolm pausou na porta. Você acha? Eu pensei nisso por 2 anos. Ela parou de arrumar, suas mãos congeladas sobre uma camisa meio dobrada. Eu simplesmente não conseguia provar. Sua voz rachou, apenas um pouco. Eu não conseguia provar, e agora nossa filha pode morrer. Na luz pálida de seu quarto, Catherine Mercer dobrou a mesma camisa 3 vezes sem perceber. Desdobrou-a. Dobrou-a novamente. Suas mãos estavam tremendo. Mãos que haviam permanecido firmes. Enquanto interrogava assassinos, enquanto argumentava perante a Suprema Corte, enquanto prendia alguns dos homens mais perigosos do país. Malcolm atravessou o quarto e pegou a camisa dela. Ele a colocou de lado e a puxou para perto. Nós não sabíamos, ele disse. Nós deveríamos. Nós deveríamos ter visto. Nós deveríamos. Catherine. A voz de Malcolm era firme, mas gentil. Nós não poderíamos saber o que ela não estava pronta para nos contar. Mas nós sabemos agora. E agora nós agimos. Catherine se afastou e olhou para o marido. O contador aposentado, o homem quieto que fazia palavras cruzadas nas manhãs de domingo e cultivava tomates no quintal, o homem cujo arquivo pessoal em Langley ainda era classificado nos mais altos níveis. O que você vai fazer? Ela perguntou. A expressão de Malcolm não mudou, mas algo em seus olhos sim. Uma porta se abrindo para um quarto que havia sido trancado por uma década. O que for preciso, ele disse. O que for preciso para manter nossa filha segura e garantir que o homem que a machucou nunca mais machuque ninguém. Eles dirigiram pela noite, 200 milhas de rodovia escura, de silêncio, de medo que nenhum dos dois admitiria sentir. Catherine fez ligações do banco do passageiro, sua voz calma e profissional, mesmo enquanto seu coração martelava contra suas costelas. Malcolm dirigiu a exatamente 7 milhas acima do limite de velocidade, rápido o suficiente para importar, lento o suficiente para evitar a polícia. Suas mãos estavam firmes no volante, mas sua mente já estava trabalhando, já planejando, já identificando bens e recursos e favores devidos. Eles chegaram ao Hospital St. Catherine às 3h14 da manhã. A sala de espera estava quieta àquela hora, povoada apenas pelos desesperados e pelos enlutados. Preston Ashford sentou-se na sessão familiar privada, parecendo apropriadamente devastado. Sua camisa estava amassada. Seu cabelo estava despenteado. Seus olhos estavam vermelhos. Embora-se de chorar ou do uísque que ele estava bebendo, Malcolm não podia dizer. Quando Preston nos viu, ele se levantou imediatamente. Seu rosto se contorceu em uma expressão de alívio. Oh, graças a Deus vocês estão aqui. Tem sido terrível. Ela caiu da escada. 1 minuto ela estava bem, e no próximo sua voz falhou habilmente. Eles não me dizem nada. Ninguém me diz nada. Malcolm olhou para seu genro.
Ele olhou para a pele rachada nos nós dos dedos de Preston, mal escondida por uma bandagem. Ele olhou para o pequeno respingo de sangue na gola de Preston, que a lavanderia nunca seria capaz de explicar. Ele não disse nada. Ele simplesmente sentou-se em frente a Preston e esperou. Catherine sentou-se ao lado do marido. Preston estendeu a mão para ela e ela o deixou pegá-la. Seu rosto era uma máscara de preocupação maternal, uma performance tão polida quanto a de Preston. Mas sua outra mão estava escondida no bolso do casaco, digitando rapidamente em seu telefone. Preston continuou falando, palavras escorrendo sobre acidentes e olhares e como a gravidez havia tornado Vivian desajeitada. Sobre como ele a havia advertido para ter cuidado, sobre como ele a havia encontrado no fundo da escada e ligado para o 911 imediatamente. Malcolm notou cada mentira, cada inconsistência, cada frase ensaiada que soava apenas um pouco perfeita demais. Ele havia interrogado homens que haviam feito coisas terríveis, homens que acreditavam em suas mentiras, homens que haviam se convencido de que suas vítimas mereciam o que lhes acontecera. Ele sabia exatamente o que Preston Ashford era, mas ele não disse nada. Ainda não, porque o contador quieto e aposentado sabia algo que Preston Ashford não sabia. Vingança era um prato que se servia frio, e Malcolm Mercer tinha 30 anos de prática em manter as coisas frias. Às 4h47 da manhã, a Dra. Rebecca Holloway pediu para falar com os Mercers em particular. Ela os conduziu a uma pequena sala de consulta, fechou a porta e abandonou toda pretensão de neutralidade profissional. Sua filha não caiu, ela disse. Sua voz estava tensa com uma fúria controlada. Ela foi espancada, gravemente. Há ferimentos em vários estágios de cicatrização que remontam a meses, possivelmente anos. Seu osso orbital está fraturado, 3 costelas quebradas, 2 delas fraturas mais antigas que nunca cicatrizaram adequadamente. Ferimentos defensivos em seus antebraços. Padrões de contusões consistentes com ser atingida repetidamente com um punho fechado. Catherine não se encolheu. Você documentou tudo? Cada marca, Dra. Holloway encontrou seus olhos. Eu já entrei em contato com a equipe jurídica do hospital e com a polícia. O paramédico que a trouxe tirou fotografias no local. Isso não vai desaparecer em um arquivo em algum lugar. Eu não vou permitir. Malcolm falou pela primeira vez desde que chegaram. O bebê? Nós a fizemos nascer via cesariana de emergência a 1h12 desta manhã. A voz da Dra. Holloway suavizou um pouco. Ela está na UTI neonatal. 3 libras, 2 onças, 31 semanas de gestação. Ela está lutando. E Vivian, em cirurgia agora, há inchaço no cérebro dela. O neurologista está trabalhando para aliviar a pressão. Dr. Holloway hesitou. Não vou mentir para vocês. É sério. Não sabemos ainda se ela vai acordar ou em que estado ela estará se acordar. Catherine absorveu esta informação com a mesma quietude que havia demonstrado no quarto. Então ela assentiu uma vez e perguntou: o que você precisa de nós? Por enquanto, apenas estejam aqui quando ela acordar, se ela acordar. Ela vai precisar de seus pais. Ela vai precisar de mais do que isso, Malcolm disse baixinho. Ela vai precisar saber que está segura, que ele nunca mais poderá tocá-la. Holloway olhou para este homem quieto com seus cabelos grisalhos e seus óculos de leitura e seu suéter de lã. Ela se perguntou o que estava perdendo, o que todos estavam perdendo sobre Malcolm Mercer. Acredito que você está certo, ela disse, né? E acredito que você vai garantir isso. Ela estava mais certa do que sabia. O detetive Samuel Briggs estava na força há 27 anos. Ele havia visto o pior que os seres humanos podiam fazer uns aos outros. Ele havia aprendido a compartimentalizar, a se distanciar, a tratar cenas de crime como quebra-cabeças em vez de tragédias. Mas algo no caso Ashford fez sua pele arrepiar.
Ele chegou ao Hospital St. Catherine às 6h15 da manhã, respondendo à chamada da doutora Holloway. O nome Ashford já havia desencadeado uma cascata de telefonemas. O chefe de polícia para o capitão para o tenente para Briggs. Trate isso com cuidado, o tenente havia dito. Os Ashfords construíram 3 hospitais nesta cidade. Eles empregam 4.000 pessoas. Eles doam para o fundo de beneficência da polícia todos os anos. Trate isso com cuidado. Briggs entendeu o que isso significava. Significava pisar leve. Significava não fazer rondas. Significava lembrar quem assina os cheques. Ele estava cansado do que significava. Marcus Chan, o jovem paramédico, o encontrou no saguão do hospital com um envelope pardo cheio de fotografias. As mãos do garoto estavam firmes, mas sua mandíbula estava tensa de raiva. Eu faço este trabalho há 4 anos, Marcus disse. Eu sei como é uma queda. Aquela mulher não caiu. Briggs espalhou as fotografias sobre uma mesa em uma sala de consulta vazia. Ele viu os padrões de contusão, os ferimentos defensivos, as marcas amareladas sob o roxo fresco. Ele viu exatamente o que Marcus havia visto. Você documentou tudo, ele disse. Não foi uma pergunta. Eu sabia que alguém tentaria fazer isso desaparecer. Marcus encontrou seus olhos. Eu não ia deixar isso acontecer. Dr. Holloway se juntou a eles com prontuários médicos que remontam a 6 meses. Visitas ao pronto-socorro para um pulso torcido, um ombro machucado e um olho roxo que Vivian havia explicado como uma queda no chuveiro. Cada incidente documentado, cada lesão fotografada, um padrão que ninguém havia conectado até agora. Ela veio a mim para cuidados pré-natais, Dr. Holloway disse. Ela sempre parecia nervosa quando o marido estava na sala. Ela se encolhia quando ele a tocava. Eu perguntei uma vez se estava tudo bem em casa e ela mudou de assunto tão rápido que eu soube a resposta. Por que você não denunciou? Denunciar o quê? Uma mulher que se encolhia? Uma mulher que disse que estava bem? A voz da doutora Holloway era amarga. Ela nunca admitiu nada. Ela nunca pediu ajuda. Eu não podia forçá-la a me dizer o que estava acontecendo a portas fechadas. Briggs entendeu. Ele já havia trabalhado em casos de violência doméstica antes. Vítimas que protegiam seus agressores. Mulheres que acreditavam nas desculpas. Esposas que tinham mais medo de sair do que de ficar. A enfermeira que havia internado Vivian apareceu na porta, segurando um telefone rachado em um saco de evidências. Encontramos isso em seus pertences pessoais, a enfermeira disse. Há uma mensagem que ela estava tentando enviar. Briggs leu o texto parcial. Mãe, eu preciso te contar algo sobre Preston. Estou assustada. Ela estava tentando contar a alguém, a enfermeira disse baixinho, e ele a impediu. Briggs respondeu. Ele olhou para as evidências reunidas, fotografias, prontuários médicos, um pedido de ajuda semi-enviado. Isso não será fácil. Os Ashfords têm advogados, conexões, dinheiro, doutora. Dr. Holloway endireitou sua postura. Não me importo com o que eles têm. Aquela mulher é minha paciente. Aquele bebê na UTI neonatal é meu paciente. Eu testemunharei sobre tudo o que vi e documentei. Não serei intimidada. Briggs quase sorriu. Era raro encontrar pessoas com esse tipo de postura. Certo, deixe-me interrogar o marido. A reação de Preston Ashford ao ser questionado disse a Briggs tudo o que ele precisava saber. Durante os primeiros minutos, Preston manteve sua performance. O marido preocupado, o parceiro devastado, o homem que não conseguia entender como aquele terrível acidente havia acontecido. Então Briggs mencionou as fotografias, as lesões documentadas, o padrão de abuso que remontava a meses. A máscara de Preston escorregou. Você tem alguma ideia de quem eu sou? Ele exigiu. Sua voz havia perdido o tremor, o luto, a emoção cuidadosamente construída. O que restou foi frio e duro. Minha família construiu 3 hospitais na cidade.
Empregamos mais pessoas do que qualquer outra empresa no estado. Você realmente quer fazer um inimigo de mim por causa da falta de jeito da minha esposa? Eu quero a verdade, Sr. Ashford. A verdade, Preston Hill, mas não havia humor nisso. A verdade é que minha esposa está grávida e hormonal e tem caído constantemente por meses. Pergunte a qualquer um. Pergunte ao médico dela. Pergunte à equipe. Eu perguntei ao médico dela e as evidências não apoiam uma queda. A expressão de Preston mudou. Tornou-se calculista. Então eu quero que meus advogados estejam presentes para quaisquer outras perguntas. E eu sugiro que você pense muito cuidadosamente sobre sua carreira antes de prosseguir com isso. Briggs olhou para este homem em seu terno caro, com seu corte de cabelo caro e sua mansão cara cheia de mentiras caras. Ele pensou em sua aposentadoria, nos fundos da faculdade de seus filhos, no aviso do tenente para lidar com isso com cuidado. Então ele pensou na mulher lá em cima com a cabeça aberta e seu bebê lutando pela vida em uma incubadora. Eu entrarei em contato, Sr. Ashford. A UTI neonatal estava silenciosa às 7 da manhã. O suave bip dos monitores, o sussurro dos ventiladores, o choro ocasional de um bebê ainda não forte o suficiente para gritar. Catherine Mercer estava na janela, olhando para sua neta. 3 libras, 2 onças. Pele tão fina que se podia ver as veias azuis por baixo. Um tubo na garganta, respirando por ela, porque seus pulmões ainda não estavam prontos. O bebê não tinha nome. Vivian ainda não havia decidido. Ela estava esperando, querendo conhecer sua filha, antes de escolher. Agora ela talvez nunca a conhecesse. Catherine pressionou a palma da mão contra o vidro. Em 35 anos como promotora federal, ela havia prendido homens que fizeram coisas terríveis, assassinos, estupradores, homens que destruíram famílias sem remorso. Ela havia mantido a compostura em tudo isso. Ela havia acreditado no sistema, na justiça, na ideia de que a verdade eventualmente prevaleceria. Mas ela nunca quis que alguém fosse destruído da maneira que ela queria que Preston Ashford fosse destruído. Malcolm a encontrou lá 1 hora depois. Ele estava ao lado dela, olhando para a pequena forma na incubadora. Ela é uma lutadora, ele disse, como a mãe dela, como a avó dela. Malcolm, o que vamos fazer? Não era uma pergunta sobre estratégia ou planejamento. Era o apelo desesperado de uma mãe vendo sua filha sofrer, vendo sua neta lutar para sobreviver. Malcolm ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse, eu fiz uma ligação. Catherine olhou para ele. Uma ligação para quem? Ele não respondeu diretamente. Em vez disso, ele disse, eu passei 30 anos trabalhando para uma agência que oficialmente não existe. Eu fiz coisas que nunca aparecerão em nenhum livro de história. Eu fiz relacionamentos com pessoas que têm acesso a informações que a maioria dos americanos não consegue imaginar. Ela esperou. Eu pedi um favor. Langley está me enviando tudo o que eles têm sobre Theodore e Preston Ashford. Cada conta offshore. Cada escândalo enterrado. Cada testemunha que eles pagaram. Cada segredo que eles pensavam estar seguro. Catherine olhou para o marido, o homem quieto que fazia palavras cruzadas, o pai gentil que havia ensinado Vivian a andar de bicicleta. Você disse que nunca mais usaria esses contatos. Isso foi antes que alguém tentasse matar nossa filha. As palavras pairaram no ar entre eles. Diante deles, através do vidro, o peito de sua neta subia e descia com respirações assistidas por máquina. Passei minha carreira prendendo criminosos por meio de canais legais, Catherine disse lentamente. Evidências adequadas, julgamentos justos, devido processo. E você era bom nisso. Mas isso, usar recursos de inteligência, puxar arquivos classificados, isso não é legal. Não, Malcolm se virou para encará-la. Não é. E se você quiser que eu pare, eu pararei. Se você quiser confiar no sistema para lidar com isso, eu me afastarei e deixarei acontecer. Catherine olhou para sua neta, para os monitores que rastreavam sinais vitais que poderiam mudar em um instante,
para a incubadora, que era a única coisa que mantinha aquela pequena vida ligada ao mundo. O sistema falhou com nossa filha, ela disse. O sistema o deixou machucá-la por anos porque ninguém estava disposto a ver o que estava acontecendo. Ela se virou para Malcolm. Não pare. Faça o que tiver que fazer. Não pare até que ele nunca mais possa machucar ninguém. Malcolm assentiu uma vez. Então eu preciso fazer mais ligações. Ele a deixou ali na janela, a deixou observando a neta respirar. 3 andares acima, Vivian jazia em coma induzido enquanto os cirurgiões trabalhavam para salvar sua vida. O inchaço em seu cérebro tinha sido pior do que os exames iniciais mostraram. Eles tiveram que remover uma seção de seu crânio para aliviar a pressão. Nina Vasquez era a enfermeira noturna designada para o quarto de recuperação de Vivian. 28 anos, ela era enfermeira há 5 anos. Ela já havia trabalhado em trauma antes. Ela havia visto pacientes em pior estado do que Vivian Ashford. Mas algo neste caso a assombrava. Talvez fosse a gravidez, o conhecimento de que esta mulher havia sido espancada enquanto carregava um filho. Talvez fosse o desfile de advogados caros que continuavam aparecendo com documentos e exigências. Talvez fosse o jeito que a mãe de Vivian a olhava. Não com luto ou medo, mas com uma fúria fria e determinada que Nina reconhecia. A fúria de alguém que estava farta de ser indefesa, farta de observar, farta de esperar que outra pessoa resolvesse as coisas. Às 2h17 da manhã, Nina estava verificando os sinais vitais de Vivian quando notou algo. Um piscar de movimento, lábios se movendo sem som. Ela se aproximou, seu ouvido a centímetros da boca de Vivian. As palavras eram mal audíveis, mais moldadas do que faladas. Eu tentei ser boa o suficiente, eu tentei tanto. Nina sentiu lágrimas nos olhos. Ela já havia ouvido palavras semelhantes antes, de mulheres que se culpavam pela violência sofrida, de vítimas que acreditavam que se tivessem sido melhores, mais inteligentes, mais obedientes, o abuso teria parado. Não foi sua culpa, Nina sussurrou. O que quer que tenha acontecido, não foi sua culpa. Vivian não respondeu. Ela escorregou de volta para a escuridão química do coma, deixando Nina sozinha com aquelas terríveis palavras ecoando no silêncio. Mais tarde naquele dia, quando Catherine Mercer veio sentar-se com sua filha, Nina lhe contou o que havia ouvido. Ela disse que tentou ser boa o suficiente, Nina explicou. Ela disse que tentou tanto. A mão de Catherine apertou a de sua filha. Seus olhos brilharam, mas nenhuma lágrima caiu. Foi isso que ele disse a ela, Catherine disse. É isso que homens como ele sempre dizem às suas vítimas, que é culpa delas, que se fossem boas o suficiente, as agressões parariam. Ela se inclinou perto da forma inconsciente de Vivian. Você sempre foi boa o suficiente, querida. Você sempre foi perfeita. Ele era quem estava quebrado. Não você. Nunca você. Nina os deixou sozinhos, mas ela fez uma anotação no prontuário de Vivian. Paciente responsiva a estímulos verbais. Possível trauma emocional exigindo apoio psicológico ao acordar. E ela fez outra anotação que não foi para nenhum arquivo oficial. Observar tentativas do marido de acessar a paciente. Não permitir visitas não supervisionadas sob nenhuma circunstância. Algumas coisas não podiam ser consertadas pela medicina, mas podiam ser protegidas pela vigilância, pela atenção. Pessoas que se recusaram a desviar o olhar. Malcolm Mercer estava na garagem do hospital, 3 níveis abaixo da superfície, em um recesso de concreto que nenhuma câmera de segurança podia alcançar. Seu telefone zumbia com arquivos recebidos, transmissões criptografadas de contatos que oficialmente não existiam mais, informações que nunca veriam o interior de um tribunal, mas que remodelariam completamente o campo de batalha. A família Ashford tinha segredos. Theodore Ashford, pai de Preston, havia construído seu império imobiliário sobre corrupção,
subornando inspetores, intimidando concorrentes, enterrando evidências de defeitos de construção que haviam custado vidas. Preston havia aprendido com seu pai como fazer problemas desaparecerem, mas os Ashford nunca haviam enfrentado um inimigo como Malcolm Mercer. Por 30 anos, Malcolm operou em um mundo onde a informação era moeda e a alavancagem era poder. Ele havia derrubado regimes. Ele havia exposto operações. Ele havia virado bens e lidado com deserções e feito coisas que nunca apareceriam em nenhuma história oficial. Ele estava aposentado agora, estava há uma década, mas os contatos permaneciam. Os favores devidos, as dívidas nunca pagas. Ele começou a fazer ligações. Em 48 horas, a Ashford Development Corporation enfrentou um escrutínio regulatório inesperado. Inspeções de edifícios que haviam sido dispensadas por anos foram repentinamente agendadas. Avaliações ambientais que haviam sido aceleradas foram reabertas. Contratos que pareciam seguros foram questionados. 3 grandes investidores receberam pacotes anônimos contendo evidências de irregularidades financeiras, não o suficiente para provar nada em tribunal. Apenas o suficiente para deixá-los nervosos. Apenas o suficiente para fazê-los reconsiderar seus relacionamentos com a família Ashford. Um jornalista do Washington Post recebeu uma dica sobre o histórico de Preston com mulheres. Os detalhes eram vagos. Nomes retidos, detalhes borrados, mas o padrão era claro. Esta não foi a primeira mulher que Preston Ashford havia machucado. Havia outras antes de Vivian, outras que foram pagas para ficar em silêncio, outras que poderiam estar dispostas a falar. Malcolm observou os dominós começarem a se alinhar. Ele era paciente. Ele era metódico. Ele tinha todo o tempo do mundo. E Preston Ashford, que nunca havia enfrentado um oponente que não pudesse comprar ou intimidar, não tinha ideia do que estava por vir. A memória é uma coisa estranha. Ela não toca em ordem. Ela não respeita a cronologia, a lógica ou a progressão linear do tempo. Ela inunda em fragmentos um cheiro, um som, um flash de cor que destranca uma porta que você não sabia que estava fechada. Em seu coma induzido, Vivian Mercer Ashford sonhou. Ela sonhou com uma gala de caridade 2 anos e meio atrás. Lustres de cristal e torres de champanhe, e um quarteto de cordas tocando algo clássico que ela não conseguia nomear. Ela estava lá, representando sua organização sem fins lucrativos, tentando aumentar a conscientização para vítimas de violência doméstica. A ironia teria sido dolorosa se ela estivesse consciente o suficiente para apreciá-la. Ela se lembrava de rir de algo que sua colega Denise disse, uma risada real, calorosa e desprotegida. O tipo de risada que ela esqueceria como fazer nos anos seguintes. E ela se lembrava do momento em que sentiu olhos nela. O momento em que se virou e viu Preston Ashford do outro lado da sala lotada. Ele era lindo. Esse foi seu primeiro pensamento. Cabelos escuros, mandíbula forte, o tipo de rosto que pertencia a capas de revista. Ele usava seu smoking como se tivesse sido feito para ele, o que provavelmente tinha sido. Tudo nele gritava dinheiro antigo, sucesso sem esforço, o tipo de vida que ela só tinha visto em filmes. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu. Não um sorriso social educado, algo mais caloroso, algo que a fez sentir como se fosse a única pessoa na sala. Mais tarde, ela aprenderia que este era o seu dom, fazer as mulheres se sentirem vistas, escolhidas, especiais. Era o gancho que as atraía. O primeiro passo em um padrão que ele havia aperfeiçoado ao longo de anos de prática. Mas naquela noite, ela não sabia. Naquela noite, ela era apenas Vivian Mercer, 30 anos, dedicada ao seu trabalho, solitária de uma maneira que ela não gostava de admitir. E quando Preston Ashford se apresentou, ela sentiu algo que nunca havia sentido antes, possibilidade. O namoro foi um turbilhão. Jantares privados em restaurantes com listas de espera de meses,
Viagens de fim de semana para Paris, para Londres, para uma ilha particular no Caribe. Flores entregues em seu escritório todos os dias até que seus colegas brincassem que ela estava lá administrando um jardim botânico. Ele mandava mensagens constantemente, ligava todas as noites, aparecia em seus eventos com um sorriso e um elogio e uma intensidade que a fazia sentir-se embriagada sem álcool. Ela entenderia mais tarde o nome para este comportamento. Love bombing, o ato deliberado de sobrecarregar um parceiro com atenção e afeto para criar dependência e gratidão. Mas na época, ela apenas pensou que havia encontrado o amor. Ele me fez sentir como se eu fosse a única mulher no mundo. Ela diria mais tarde ao seu terapeuta. Eu não percebi até muito mais tarde que ele queria que eu me sentisse como a única mulher no mundo dele, como se eu não existisse fora dele. O isolamento começou sutilmente. Pequenos comentários que pareciam preocupação, perguntas que pareciam interesse. Sua amiga Denise parecia muito crítica com você esta noite. Só estou preocupado que ela não tenha seus melhores interesses no coração. Seu chefe está exigindo muito de você. Talvez você não precise trabalhar tão duro. Eu posso cuidar de nós dois. Seu apartamento é tão pequeno. Por que você não se muda para minha casa? Você teria muito mais espaço e nos veríamos mais. Um por um, suas conexões foram caindo. Seus amigos se tornaram conhecidos, se tornaram estranhos. Seu trabalho se tornou meio período, se tornou ocasional, se tornou nada. Seu apartamento, seu carro, sua conta bancária, tudo absorvido pelo mundo de Preston, até que ela não tivesse nada que fosse exclusivamente dela. Quando ela percebeu o que estava acontecendo, ela estava casada, morando em sua mansão, dependente de seu dinheiro, cercada por sua equipe e seus amigos e sua família, que a olhavam como se ela fosse um acessório, uma posse, algo que Preston havia adquirido e poderia descartar à vontade. O primeiro golpe veio 8 meses após o casamento. Ela havia ido a um evento de caridade sem avisá-lo. Um erro honesto. Ela havia mencionado isso semanas atrás, e ele parecia distraído, e ela presumiu que ele se lembrava. Ela chegou tarde em casa, vibrando com a satisfação de um evento de arrecadação de fundos bem-sucedido, pensando em todas as famílias que ela havia ajudado naquela noite. Ela encontrou Preston esperando na sala de estar escura. Onde diabos você estava? Não era uma pergunta. Sua voz era monótona, controlada, mais assustadora do que qualquer grito. Ela começou a explicar. O evento de caridade. Aquele que ela havia mencionado. As famílias que precisavam. O tapa veio tão rápido que ela não ouviu. Ela estava no chão antes de entender o que havia acontecido. Sua bochecha queimava. Seu ouvido zumbia. Ela não conseguia entender o cômodo ao seu redor. Então ele estava chorando, soluçando, de joelhos ao lado dela, puxando-a para seus braços, acariciando seu cabelo enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Eu estava tão assustado que algo aconteceu com você. Eu te amo demais. Não consigo controlar. Sinto muito. Nunca mais farei isso. Você simplesmente não pode me assustar assim. Ela acreditou nele. Essa era a terrível verdade que a assombrava mesmo em sonhos. Ela acreditou nele. Ela se desculpou por fazê-lo se preocupar. Ela prometeu sempre deixá-lo saber onde estava. Ela aceitou suas lágrimas como evidência de seu amor, em vez de uma técnica de manipulação tão antiga quanto o tempo. É chamado de ciclo de abuso, seu terapeuta explicaria mais tarde. Construção de tensão, incidente, reconciliação, calma, então construção de tensão novamente. Cada ciclo erode a resistência, torna a saída mais difícil, faz a vítima questionar a realidade até que não consiga distinguir a verdade das mentiras. O segundo golpe veio 2 meses depois. O terceiro, 3 semanas depois disso. Cada incidente foi seguido por lágrimas e desculpas e presentes caros. Cada período de calma era mais curto que o anterior,
cada escalada mais severa. Ela aprendeu a ler seus humores, a prever a construção da tensão, a se tornar pequena, silenciosa e complacente na esperança de prevenir o inevitável. Ela aprendeu a esconder hematomas com maquiagem, a explicar ferimentos com mentiras desajeitadas, a sorrir para as câmeras e fingir que estava tudo bem. Ela se tornou uma especialista em performance e se odiava por isso. 2 horas da manhã. Catherine sentou-se sozinha na capela do hospital. Ela não orava, nunca havia sido religiosa, mas precisava de um lugar quieto, onde o peso das últimas 24 horas pudesse se assentar sem uma plateia. A capela era pequena, uma dúzia de bancos, um altar simples, vitrais retratando cenas que ela não reconhecia, o tipo de espaço espiritual não denominacional que os hospitais construíam para famílias como a dela. Famílias esperando por notícias. Famílias precisando de conforto que a medicina não podia proporcionar. Catherine fechou os olhos e se permitiu lembrar. O dia em que trouxeram Vivian para a casa da agência de adoção. Sua filha tinha 2 anos então. Olhos castanhos enormes, bochechas gordinhas, um sorriso que podia iluminar um quarto. Ela havia sido encontrada abandonada em um estacionamento de supermercado aos 3 meses de idade. Nenhuma família jamais se apresentou para reclamá-la. Catherine e Malcolm haviam tentado ter filhos por anos. Tratamentos de fertilidade, especialistas, procedimentos que deixaram Catherine exausta e vazia. Quando a última tentativa falhou, eles se lamentaram. Eles questionaram se a paternidade era para eles. Então a assistente social ligou sobre uma menina de 2 anos que precisava de uma família. Nós nos escolhemos, Catherine havia dito a Vivian em todos os aniversários. Isso é mais poderoso que o sangue. Nós nos escolhemos. Agora, ela se perguntava se isso era o suficiente. Eles a haviam escolhido, amado, protegido, e ainda assim não conseguiram mantê-la segura de um monstro que sorria em galas de caridade. Onde erramos? Catherine sussurrou para a capela vazia. O que perdemos? Não houve resposta. Nunca houve não para perguntas como essas. A única resposta era o peso da culpa, que nunca se dissiparia completamente. No corredor do lado de fora da unidade de terapia intensiva cirúrgica, Malcolm segurava uma xícara de café que havia esfriado 2 horas atrás. Ele não havia tomado um gole. Ele estava pensando em uma conversa com Vivian 3 anos atrás. Um telefonema em uma tarde de domingo. Pai, eu conheci alguém. Acho que este pode ser ele. A alegria em sua voz. A esperança. O som de sua filha finalmente pronta para abrir seu coração para alguém novo. Ele havia ficado feliz por ela. Deus o perdoe. Ele havia ficado feliz. Ele havia recebido Preston em sua família sem questionar. Havia apertado sua mão no casamento, brindado ao casal feliz, observado-os partir para sua nova vida juntos. Ele deveria ter investigado o passado de Preston da mesma forma que faria com qualquer ativo. Deveria ter confiado em seus instintos que haviam se arrepiado com o mal-estar desde o primeiro encontro. Mas Vivian parecia tão feliz, e Malcolm havia desejado tão desesperadamente que sua filha encontrasse o amor. O café havia formado uma película de creme frio por cima. Malcolm olhou para ele sem ver. Eu deveria saber, ele pensou. Eu deveria ter protegido você. 2 andares abaixo, na UTI neonatal, uma enfermeira do turno da noite chamada Maria cantava baixinho para o bebê Ashford. A canção era uma velha canção de ninar, uma que sua avó cantava para ela em espanhol quando era pequena. O bebê provavelmente não conseguia ouvi-la. O bebê estava lutando por cada respiração, lutando com pulmões que não estavam prontos para o mundo. Mas Maria cantava de qualquer forma, porque às vezes as coisas que mais ajudam são as coisas que não podemos medir. A presença de outro ser humano, a vibração de uma voz pelo ar, o simples e poderoso ato de não estar sozinho. Aguenta firme, pequena, Maria sussurrava entre os versos.
Sua mamãe precisa que você aguente firme. O detetive Samuel Briggs sentou-se em seu carro do lado de fora da delegacia, olhando para o arquivo em seu colo. Ele era detetive há 22 anos. Ele havia aprendido a confiar em evidências em vez de instinto, fatos em vez de sentimentos, documentação em vez de reações instintivas. As evidências no caso Ashford eram convincentes. Registros médicos, fotografias, depoimentos de funcionários do hospital, um padrão de abuso que se estendia por anos. Mas a evidência sozinha não ganhava casos, não contra famílias como os Ashford. Seu telefone tocou. O capitão. Briggs, preciso de você no meu escritório, agora. O escritório do capitão era pequeno e desorganizado, decorado com condecorações e fotos de 30 anos na força. O capitão Morrison era um bom policial. Justo, honesto, o tipo de líder que realmente acreditava na justiça. Mas ele também era político. Ele sabia como o jogo era jogado. Feche a porta, Morrison disse. Briggs o fez. Tenho recebido ligações a manhã toda sobre o caso Ashford, o chefe, o gabinete do prefeito. Pessoas de quem eu não ouvia há anos. Morrison esfregou as têmporas. Eles querem saber por que estamos investigando isso. Por que estamos fazendo barulho sobre uma queda acidental? Não foi uma queda acidental. Briggs disse. A evidência... Eu sei o que a evidência mostra. Morrison o interrompeu. Eu vi as fotos. Eu li os relatórios. Eu sei exatamente o que Preston Ashford fez com sua esposa. Então por que estamos tendo esta conversa? Porque saber e provar são coisas diferentes. Morrison se inclinou para a frente. Os Ashford têm advogados, os melhores advogados. Eles nos enterrarão em moções e contra-alegações e testemunhas peritas que dirão qualquer coisa pelo preço certo. Eles prolongarão isso por anos. E quando finalmente acabar, Preston Ashford sairá com um tapa no pulso e um acordo que fará todos ficarem quietos. Então nós apenas o deixamos sair impune? Eu não disse isso, Morrison fez uma pausa. Eu disse, precisamos ser inteligentes sobre isso. Precisamos construir um caso hermético. Precisamos de evidências que nem o dinheiro dos Ashford pode fazer desaparecer. Nós temos evidências. Precisamos de mais. Morrison deslizou uma pasta pela mesa. Eu fiz algumas verificações de antecedentes da família. Apenas investigações silenciosas. E encontrei algumas coisas interessantes sobre os pais. Os pais adotivos de Vivian Ashford. Briggs abriu a pasta. Ele leu a primeira página, depois a segunda. Então ele olhou para Morrison com uma expressão de descrença. Malcolm Mercer não era um contador. Não, ele não era. Ele era da CIA, subdiretor de operações antes da aposentadoria, e Catherine Mercer, carreira de 30 anos como promotora federal. Ela condenou pessoalmente a família criminosa Castellano, 3 senadores corruptos e um juiz federal em exercício. Briggs fechou a pasta. Então a família Ashford está prestes a fazer dessas pessoas seus inimigos. É o que estou dizendo. Morrison quase sorriu. E acho que eles não entendem o que isso significa. Preston Ashford não entendia o que isso significava. Ele sentou em seu escritório, cercado pelas armadilhas de dinheiro antigo, livros encadernados em couro que ele nunca havia lido, pinturas a óleo de ancestrais que haviam construído a fortuna da família nas costas de trabalhadores que eles exploravam, uma mesa feita de madeira mais antiga que o próprio país. Seus advogados haviam garantido a ele que tudo estava sob controle. A esposa se recuperaria ou não. De qualquer forma, a narrativa estava estabelecida. Um acidente trágico, um marido devotado, uma família devastada pela desgraça. Os Mercers eram um problema, mas gerenciável. Parentes afastados tentando acessar a fortuna dos Ashford. É assim que a história se desenrolaria. É isso que a mídia reportaria. É isso que o juiz ouviria quando a moção de curatela fosse apresentada.
Preston tomou um gole de seu café da manhã e sentiu-se confiante. Ele já havia estado em situações difíceis antes. Seu pai o havia ensinado bem. Dinheiro resolvia problemas. Advogados suavizavam arestas. O poder fazia verdades inconvenientes desaparecerem. Seu telefone tocou. Seu advogado. Temos um problema, o advogado disse. Que tipo de problema? A moção de curatela foi negada. O juiz Patterson se recusou a julgar esta manhã. Algo sobre irregularidades financeiras em análise. O café de Preston ficou amargo em sua boca. Patterson era um aliado confiável. Havia sido por anos. Quem está revisando suas finanças? Não sei, mas piora. A comissão reguladora anunciou inspeções surpresa de nosso empreendimento Riverside. A EPA está reabrindo revisões ambientais em 3 outros projetos. E acabei de receber uma ligação de um jornalista do Washington Post perguntando sobre seus relacionamentos com mulheres antes de seu casamento. Preston pousou sua xícara de café. Sua mão estava tremendo. Isso não é possível. Está acontecendo. A voz do advogado estava tensa. Alguém está vindo atrás de você. Alguém com acesso a informações que não deveriam ser acessíveis. Alguém que sabe onde os corpos estão enterrados. Descubra quem. Estou tentando. Mas quem quer que seja, eles são bons. Muito bons. Preston encerrou a ligação e olhou para a parede de seu escritório, para o retrato de seu pai que pendia acima da lareira. Os olhos pintados de Theodore Ashford pareciam julgá-lo. Você me ensinou a nunca mostrar fraqueza, Preston pensou. Você me ensinou a destruir meus inimigos antes que eles pudessem me destruir. Mas o que você faz quando não consegue ver o inimigo chegando? A UTI neonatal estava silenciosa à meia-noite. Malcolm estava na janela, observando sua neta dormir. Ela havia ganhado 2 onças. Sua respiração estava mais forte. Os médicos estavam cautelosamente otimistas. Mas cautelosamente otimista estava longe de ser seguro. Longe de ser saudável, longe da vida que ela merecia. Seu telefone vibrou com uma mensagem recebida. Outro arquivo de seus contatos em Langley. Mais informações sobre a história sombria da família Ashford. Malcolm leu o resumo. Theodore Ashford havia sido um monstro. Ele havia espancado sua esposa por 30 anos antes que ela morresse de complicações de ferimentos que foram oficialmente atribuídos a um acidente de carro. Ele havia abusado de sua equipe, seus parceiros de negócios, seus concorrentes. Ele havia criado Preston à sua própria imagem, ensinando a seu filho que poder significava nunca enfrentar consequências, que as mulheres eram posses, que a violência era apenas mais uma ferramenta para conseguir o que se queria, tal pai, tal filho. Malcolm pensou no homem do corredor, o homem que sorria para as câmeras e mentia para a polícia e espancou uma mulher grávida até o coma. O homem que havia aprendido crueldade com um mestre e a aperfeiçoado através de anos de prática. Theodore Ashford estava morrendo. Câncer, de acordo com os arquivos. Meses de vida, no máximo, ele escaparia da justiça neste mundo. Mas seu filho não. Malcolm fez outra ligação, um velho colega que agora trabalhava em inteligência privada. Eu preciso de tudo sobre os relacionamentos anteriores de Preston Ashford. Mulheres antes de sua esposa. Qualquer um que possa ter queixas. Qualquer um que possa ter sido pago para ficar em silêncio. Isso é um grande pedido, eu sei. Malcolm observou o peito de sua neta subir e descer. Mas estou cobrando todos os favores que me são devidos, todos os ativos que cultivei em 30 anos. Eu quero que este homem seja destruído tão completamente que seu nome se torne um conto de advertência. Houve silêncio do outro lado. Então, você nunca falou assim quando estava ativo. Eu nunca tive uma filha em uma cama de hospital lutando por sua vida. Mais silêncio. Então, eu verei o que posso encontrar. Catherine o encontrou lá 1 hora depois.
Ela estava ao lado dele na janela, observando a neta dormir. Você está fazendo algo, ela disse. Não era uma pergunta. Sim. É legal? Parte disso. Catherine considerou isso. Ela havia passado sua carreira dentro do sistema, seguindo regras, confiando no processo, acreditando que a justiça, embora lenta, eventualmente prevaleceria. Mas o sistema havia falhado com Vivian. O sistema havia deixado Preston Ashford machucá-la por anos, porque ninguém estava disposto a ver. Ninguém estava disposto a agir. Ninguém estava disposto a arriscar sua carreira ou seu conforto para proteger uma mulher que não se protegeria. Bom, Catherine disse, faça o que tiver que fazer. Malcolm olhou para ela, a mulher que ele amara por 40 anos, a parceira que havia construído uma vida com ele, criado uma filha com ele, enfrentado todos os desafios com ele. Isso pode ficar feio. Espero que sim. A voz de Catherine era fria. Espero que fique tão feio que Preston Ashford deseje nunca ter nascido. Malcolm assentiu uma vez. Então eu preciso fazer mais ligações. Dia 12. Vivian desenvolveu uma hemorragia cerebral. O alarme de emergência começou às 2h47 da manhã. Enfermeiras correndo. Médicos gritando ordens. O caos controlado de uma crise médica se desenrolando rapidamente. Malcolm e Catherine estavam na sala de espera quando a doutora Holloway os encontrou. Seu rosto contou a história antes de suas palavras. Há uma complicação, sangramento em seu cérebro que não estava lá antes. Precisamos operar imediatamente ou a perderemos. Os joelhos de Catherine cederam. Malcolm a segurou, a manteve de pé, manteve seu rosto inexpressivo por pura força de vontade. Faça o que tiver que fazer, ele disse. Salve nossa filha. A cirurgia levou 6 horas. Por 6 horas, Malcolm e Catherine sentaram-se na capela, sem rezar. Nenhum dos dois acreditava nesse tipo de conforto. Apenas sentados no silêncio, de mãos dadas, esperando por notícias que os salvariam ou os destruiriam. Em algum momento, Catherine desabou. Começou como um tremor em seus ombros, depois um som que não era bem um soluço, mas como algo se soltando de dentro dela. Então lágrimas, as primeiras que Malcolm a tinha visto chorar desde que enterraram sua mãe 20 anos atrás. Ela estava tentando deixá-lo, Catherine disse entre as lágrimas. Ela estava tentando, e nós não sabíamos. Nós não a ajudamos, nós não. Malcolm a abraçou. Ele não disse que estava tudo bem, porque não estava. Ele não disse que Vivian ficaria bem, porque ele não sabia. Ele apenas segurou sua esposa enquanto ela lamentava por todas as vezes que eles não tinham visto o que estava te acontecendo, todas as vezes que eles não tinham feito as perguntas certas, todas as vezes que eles tinham sido enganados pelo charme de Preston e pela performance de Vivian. Nós vamos consertar isso, ele disse finalmente. O que quer que aconteça, nós vamos consertar isso. Enquanto Vivian lutava por sua vida na cirurgia, Preston lançou seu contra-ataque. Sua equipe legal entrou com um pedido de curatela de emergência, alegando que Vivian estava incapacitada e incapaz de gerenciar seus assuntos. Eles entraram com moções para limitar o acesso dos Mercer, alegando que eram parentes afastados com motivos financeiros. Eles contrataram uma empresa de relações públicas para gerenciar a narrativa. Preston deu uma entrevista chorosa a uma estação de notícias local simpática. Ele usava um suéter azul que fazia seus olhos parecerem úmidos. Ele segurava uma foto de Vivian do dia do casamento deles. Sua voz falhava em todos os momentos certos. Eu só quero que minha esposa acorde. Eu a amo tanto. Eu não entendo porque os pais dela estão tentando me impedir de estar ao lado dela. A entrevista viralizou. As redes sociais se encheram com a hashtag Justiça para Preston. Um GoFundMe apareceu para seu fundo de defesa legal. Artigos de opinião foram escritos sobre sogros intrometidos e os perigos de julgar precipitadamente. A maré da opinião pública virou. De repente, os Mercers eram os vilões.
O casal tentando separar um marido devotado de sua esposa ferida. Os forasteiros interferindo em uma tragédia familiar. O detetive Briggs foi retirado do caso. Seu capitão chamou isso de conflito de interesses. Seu capitão chamou isso de procedimento. Seu capitão olhou-o nos olhos e silenciosamente se desculpou por algo que nenhum dos dois podia controlar. O sistema estava funcionando exatamente como Preston Ashford havia pago para que funcionasse. 3 horas da manhã, Catherine sentou-se sozinha na cafeteria do hospital. As mesas estavam vazias. As luzes zumbiam no alto. As máquinas de venda automática zumbiam seu eterno hino mecânico. Catherine olhou para uma xícara de sopa que não havia tocado. Ela estava ali há tempo suficiente para formar uma película por cima. Em 35 anos como promotora, ela havia perdido casos. Ela havia visto homens culpados saírem livres por tecnicalidades, por problemas com testemunhas, porque os júris tomavam decisões que ela não conseguia entender. Ela havia aprendido a aceitar que a justiça era imperfeita, que o sistema, apesar de todas as suas falhas, era melhor do que nenhum sistema. Agora ela não tinha certeza se ainda acreditava nisso. Preston Ashford ia vencer. Ele tinha dinheiro e advogados e manipulação da mídia e a inércia de uma sociedade que protegia homens como ele. Ele ia vencer e Vivian, se sobrevivesse, seria arrastada para o inferno tentando lutar contra ele. O divórcio seria brutal. A batalha pela custódia do bebê seria pior. Anos de litígio e violência emocional enquanto Preston sorria para as câmeras e se fazia de vítima. Catherine já havia visto isso antes. Homens poderosos que destruíam suas famílias através do sistema legal. Mães que perdiam seus filhos porque os pais tinham advogados melhores. Mulheres que eram esmagadas até não terem mais nada. Ela não deixaria isso acontecer com Vivian. Malcolm a encontrou lá, olhando para a sopa coagulando. Ele sentou-se à sua frente. Eles não falaram por um longo tempo. O silêncio entre eles era confortável. 40 anos de casamento os haviam ensinado que palavras nem sempre eram necessárias. Finalmente, Catherine disse: "Eu continuo pensando em quando ela era pequena." Malcolm esperou. Ela costumava ter pesadelos. Ela rastejava para nossa cama e dizia: "Eu sonhei que as pessoas ruins voltaram para mim." E eu dizia a ela: "Ninguém pode te machucar. Mamãe e papai não vão deixar." Ela olhou para Malcolm. Seus olhos estavam vermelhos. Nós mentimos para ela. Nós não. Nós mentimos. Nós prometemos protegê-la e não o fizemos. Alguém a machucou por anos e nós não vimos. Nós não impedimos. Todo o nosso treinamento, todas as nossas habilidades, todos os nossos contatos, e nós não pudemos proteger nossa própria filha. Malcolm estendeu a mão pela mesa e pegou a dela. Catherine, não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos mudar o que acontece a seguir. Como? Com seus contatos de espião, com minhas conexões legais? Nada disso a salvou de ser espancada até o coma. Não. A voz de Malcolm era baixa, mas dura. Nada disso a salvou, mas isso o destruirá. Ele apertou a mão dela. Eu te prometo, Catherine, Preston Ashford perderá tudo. Seu dinheiro, sua reputação, sua liberdade. Quando terminarmos, ele será um conto de advertência que todo agressor neste país pensará antes de levantar a mão. Catherine olhou para o marido. O homem quieto, o pai gentil, o espião aposentado que havia saído da aposentadoria para a missão mais importante de sua vida. Prometa-me, ela disse, eu prometo. A cirurgia terminou às 8h43 da manhã, doutora. Holloway os encontrou na capela, ainda de mãos dadas, ainda esperando pelo veredito. Ela está viva, a médica disse. As palavras pareciam custar-lhe algo. Ela está viva. O sangramento parou. Aliviamos a pressão, mas não vou mentir para você. Os próximos dias são críticos. Não sabemos ainda que tipo de dano pode haver. Não sabemos se ela vai acordar, ou quando ou como ela estará se acordar. Catherine fechou os olhos. Obrigada. Sinto muito por não poder dar mais certeza. Dr. Holloway parecia exausta. Lesões cerebrais são imprevisíveis.
Às vezes, os pacientes nos surpreendem. Às vezes, não. Podemos vê-la? Sim, ela está sendo transferida para a UTI agora. Você pode sentar-se com ela. O quarto da UTI estava silencioso. Monitores apitavam. Máquinas zumbiam. Vivian jazia imóvel na cama, sua cabeça enfaixada, tubos entrando e saindo de seu corpo. Malcolm estava ao lado da cama dela, olhando para sua filha. Eu não te protegi, ele disse baixinho, mas vou consertar isso agora. Vou garantir que ele nunca mais machuque ninguém. Ela ficou lá até o amanhecer, observando, esperando, planejando. 2 horas da manhã. Malcolm dirigiu pelas ruas vazias da cidade. Ele estacionou em frente à mansão Ashford, a casa onde sua filha havia sido espancada quase até a morte. As janelas estavam escuras. Preston estava lá dentro, dormindo pacificamente, confiante de que dinheiro e advogados fariam tudo desaparecer. Malcolm sentou em seu carro por 1 hora, apenas observando, apenas pensando. Em outra vida, ele teria lidado com isso de forma diferente. Em outra vida, havia habilidades que ele poderia aplicar. Uma solução silenciosa que ninguém jamais rastrearia. Mas não era mais quem ele era. Não era para isso que Vivian o havia criado. Sim, o criado. Porque a paternidade não era apenas sobre o que você ensinava aos seus filhos. Era sobre o que eles te ensinavam. E Vivian o havia ensinado que havia maneiras melhores de derrotar monstros do que se tornar um. Ele foi embora. Havia um caminho melhor. Um caminho que não apenas parou Preston Ashford. Um caminho que o destruiu completamente, publicamente e legalmente. O caminho levaria mais tempo, mas o destino valeria a pena. Dia 18, a primeira coisa de que Vivian tomou consciência foi o som. Monitores apitando. Uma voz distante dizendo seu nome. O suave sussurro das máquinas a mantendo viva. Então dor. Uma dor profunda e pulsante em sua cabeça que latejava a cada batimento cardíaco. Seu corpo inteiro parecia pesado, errado, desconectado de si mesmo. Ela tentou abrir os olhos. A luz era muito forte. Ela os fechou novamente. Vivian. A voz estava mais perto agora, familiar. Vivian, você pode me ouvir? Nina, a enfermeira. Aquela que estivera lá nas horas escuras, aquela de quem Vivian se lembrava das bordas de seus sonhos de coma. Ela tentou falar. Sua garganta estava seca, seus lábios rachados. A palavra saiu como um grasnido. Bebê. O rosto de Nina flutuou para o foco acima dela. Lágrimas escorriam pelas bochechas da enfermeira. Ela está bem. Ela está na UTI neonatal. Ela é uma lutadora, assim como a mãe dela. Vivian processou isso. Sua filha estava viva. Ela estava viva. Ambas haviam sobrevivido. A segunda pergunta veio mais difícil, puxada de algum lugar mais profundo. Onde está Preston? A expressão de Nina mudou, tornou-se cautelosa. Ele não está aqui agora. Não o deixe perto de mim. A voz de Vivian falhou nas palavras. Por favor, não o deixe perto de mim. Não vou. Nina apertou a mão dela. Eu prometo. Ninguém vai mais te machucar. Catherine e Malcolm foram chamados ao quarto de Vivian em 1 hora. Eles estavam na cafeteria do hospital, bebendo suas terceiras xícaras de café, revisando as últimas informações da inteligência dos contatos de Malcolm. Quando eles entraram pela porta e viram os olhos de Vivian abertos, Catherine fez um som que era meio soluço e meio risada. Ah, bebê. Ela atravessou o quarto em 3 passos, abraçando sua filha com cuidado. Ah, meu bebê, eu ia te contar. A voz de Vivian era fraca, mas firme. Eu estava tentando te contar. Naquela noite, eu estava mandando mensagem para a mamãe quando Ela não conseguiu terminar. Você não precisa explicar nada. Catherine se afastou, segurando o rosto de Vivian em suas mãos. Nós sabemos tudo. E acabou agora. Ele nunca mais vai te tocar. Malcolm estava aos pés da cama, observando. Seu rosto estava calmo. Os não estavam. Quanto tempo? Vivian perguntou.
Você esteve inconsciente por 18 dias. Dr. Holloway explicou a cirurgia, as complicações, a recuperação que se seguiria. Você está estável agora. O bebê está estável. Mas você tem um longo caminho pela frente. Vivian assentiu lentamente. Ela estava tentando juntar as peças. 18 dias, quase 3 semanas de sua vida se foram, quase 3 semanas da vida de sua filha que ela havia perdido. Eu quero vê-la, ela disse. Eu quero ver meu bebê. Dr. Holloway trocou um olhar com Catherine. Em breve, quando você estiver um pouco mais forte. Agora, precisamos que você descanse e se recupere. Mas ela está bem, ela está indo notavelmente bem. 33 semanas agora. Ganhou quase 1 quilo. Ela está respirando sozinha a maior parte do tempo. Vivian fechou os olhos. Lágrimas vazaram dos cantos. Eu ia deixá-lo, ela sussurrou. Eu tinha começado a planejar. Eu ia sair. Catherine pegou a mão dela. Nós sabemos, e você ainda vai. Você vai sair, e você vai ser livre, e ele vai passar o resto da vida pagando pelo que fez a você. Havia algo na voz de sua mãe que fez Vivian olhar para cima. Uma dureza que ela nunca tinha ouvido antes, uma promessa envolta em aço. Mãe, o que vocês estão fazendo? O que deveríamos ter feito anos atrás? A mandíbula de Catherine estava cerrada, protegendo nossa filha. O detetive Briggs visitou fora do horário de trabalho. Ele estava acompanhando o caso, apesar de ter sido afastado dele, rastreando as evidências por canais não oficiais, construindo um arquivo que nenhum oficial superior havia autorizado. Ele sentou em uma cadeira ao lado da cama de Vivian e fez a pergunta diretamente. Senhora Ashford, eu preciso perguntar, a senhora quer apresentar queixa contra seu marido? Vivian olhou para seus pais, então para a fotografia de sua filha que Nina havia colado na parede. 3 libras, 8 onças agora. Um pequeno punho levantado como em desafio. Sim, sua voz estava mais forte do que antes. Eu quero apresentar queixa. Eu quero testemunhar. Eu quero que ele me olhe nos olhos enquanto eu conto ao mundo o que ele fez. Briggs assentiu. Então precisaremos trabalhar juntos. Isso não será fácil. Os Ashfords têm recursos, conexões. Eles vão lutar sujo. Eu sei, Vivian encontrou seus olhos, mas eu cansei de ter medo. Eu cansei de me esconder. Eu cansei de proteger o homem que tentou me matar e a minha filha. Eu fiquei porque achei que poderia consertar. Ela disse mais tarde, quando Briggs foi embora e só seus pais permaneceram. Eu fiquei porque sair parecia admitir que eu havia cometido um erro. Eu fiquei porque eu tinha vergonha. Catherine apertou a mão dela. Mas não tenho mais vergonha. A voz de Vivian endureceu. Estou furiosa. 3 dias depois, Vivian estava forte o suficiente para ser levada de cadeira de rodas para a UTI neonatal. Nina empurrou sua cadeira pelos corredores silenciosos, passando pelas vozes abafadas e pelas famílias preocupadas e o interminável bip de máquinas que mediam vida e morte em incrementos digitais. A UTI neonatal era quente, mal iluminada, projetada para imitar o útero o máximo que a medicina moderna permitia. Nina parou a cadeira de rodas em frente a uma incubadora no canto. Aqui está ela, a enfermeira disse baixinho. Sua filha. Vivian olhou pelas paredes de plástico para a pequena forma lá dentro. 3 libras, 8 onças, ainda tão pequena. Ainda conectada a monitores, mas respirando, vivendo, lutando. Ela pressionou a palma da mão contra o plástico quente. Olá, bebê, ela sussurrou. Eu sou sua mamãe. Sinto muito ter demorado tanto para te conhecer. A mão do bebê se contraiu, pequenos dedos flexionando contra o cobertor macio. Posso segurá-la? Nina consultou a enfermeira da UTI neonatal. Foram feitos arranjos. Mãos cuidadosas transferiram o pequeno embrulho da incubadora para a mãe. Vivian segurou sua filha pela primeira vez. 3 libras de impossibilidade, pele translúcida sobre veias azuis, olhos fechados contra um mundo para o qual ela não estava pronta. Mas quente, viva. Sua filha.
sua razão para tudo o que viria a seguir. Vou te dar o nome de Rose, Vivian sussurrou, porque as rosas crescem espinhos para se proteger e você vai precisar de espinhos, bebê. O mundo é difícil. Rose Catherine Mercer. Um novo nome para um novo começo. Nenhum Ashford nele. Catherine estava na janela da UTI neonatal. Vendo Vivian segurar sua neta, Malcolm estava ao lado dela. Ela vai ficar bem, Malcolm disse. Ela vai ficar mais do que bem. A voz de Catherine era feroz. Ela vai prosperar. Ela vai criar aquele bebê. Ela vai ajudar outras mulheres como ela. E Preston Ashford vai passar o resto da vida sabendo que ele não conseguiu destruí-la, que ele tentou o seu melhor, e ela sobreviveu de qualquer maneira. Malcolm olhou para sua esposa, a promotora, a mãe e a mulher que havia passado 35 anos acreditando em sistemas e agora estava vendo esses sistemas falharem. Eu te amo, ele disse. Eu também te amo. Catherine não desviou o olhar da janela. Agora vamos destruir nosso genro. A manchete do Washington Post caiu como uma bomba. Histórico de violência de CEO. 3 mulheres contam suas histórias. O artigo foi meticulosamente pesquisado, legalmente verificado e absolutamente devastador. 3 mulheres com quem Preston havia namorado antes de Vivian. Cada uma delas havia experimentado o mesmo padrão. A ofensiva de charme, o isolamento, o primeiro golpe que veio do nada, as lágrimas e desculpas e promessas de mudança. Uma mulher havia sido paga $200 mil para assinar um acordo de não divulgação. Outra havia retirado as acusações depois de receber ameaças à sua família. A terceira simplesmente havia desaparecido da vida pública. Muito quebrada para lutar mais. Elas estavam prontas para falar agora, prontas para contar suas histórias, prontas para ver Preston Ashford finalmente enfrentar as consequências. Os contatos de Malcolm as haviam encontrado. As conexões legais de Catherine as haviam protegido. Juntos, eles haviam dado às 3 mulheres a coragem para falar. A equipe de relações públicas de Preston entrou em modo de crise. Declarações de controle de danos, negação de todas as acusações, ataques ao caráter das mulheres corajosas o suficiente para falar. Não funcionou. Porque quando um dominó cai, os outros seguem. Harrison Cole, CFO e melhor amigo de Preston, foi preso por fraude em uma terça-feira de manhã. As evidências eram irrefutáveis. Contas offshore, registros falsificados, um rastro de papel de corrupção que se estendia por 15 anos. Harrison havia sido o consertador de Preston em tudo isso. Ele sabia onde cada corpo estava enterrado. Ele se rendeu em 6 horas. Em troca de acusações reduzidas, Harrison forneceu aos investigadores tudo. Crimes financeiros, suborno de funcionários públicos, manipulação de testemunhas e alegações anteriores de abuso. As próprias mensagens de texto de Preston para Harrison, casualmente discutindo como fazer problemas desaparecerem. Ela está ficando muito independente. Precisamos trazê-la de volta para a linha. Talvez uma viagem ao hospital. Isso funcionou com Jennifer. Essa mensagem sozinha teria sido suficiente, mas havia muito mais. Margot Ashford Wellington, mãe de Preston, recebeu uma intimação em uma tarde de quarta-feira. Suas tentativas de encobrir a violência de seu filho, pagando as ex-namoradas de Preston, ameaçando testemunhas, destruindo evidências, agora faziam parte da investigação criminal. Ela ligou para Preston em pânico. Estou enfrentando acusações criminais, ela gritou. Por sua causa, por causa do que você fez. Mãe, acalme-se. Nós temos advogados. Advogados não nos ajudarão agora. A voz de Margot estava falhando. Eles sabem tudo. Cada pagamento, cada ameaça, cada testemunha que fizemos desaparecer. Nós vamos para a prisão, Preston. Ambos nós. Isso não vai acontecer. Já está acontecendo. Estou sendo instruída a entregar meu passaporte. Você entende? Eu não posso sair do país.
Preston desligou. Sua mão tremia demais para segurar o telefone. Theodore Ashford, Ashford, pai de Preston, morreu em uma manhã de quinta-feira. O câncer finalmente reivindicou o que a corrupção não pôde. Em suas últimas horas, delirante com analgésicos e a proximidade da morte, Theodore fez uma confissão à sua enfermeira de cuidados paliativos. Eu o ensinei tudo o que ele sabe, Theodore murmurou. Preston, eu o ensinei a lidar com mulheres, a mantê-las na linha. Sua esposa, a primeira, ela ia me deixar. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu tinha que ensiná-la o que acontece quando uma mulher esquece seu lugar. A enfermeira gravou tudo. Quando o coração de Theodore finalmente parou, ela contatou o detetive Briggs. Ele confessou, ela disse, o que ele fez com sua esposa e que ensinou seu filho a fazer o mesmo. Briggs ouviu a gravação 3 vezes. Então ele a adicionou ao arquivo de evidências que estava ficando mais grosso a cada dia. O conselho da Ashford Development Corporation convocou uma reunião de emergência em uma tarde de sexta-feira. Preston sentou-se à cabeceira da mesa, cercado por homens que haviam sido seus aliados por 20 anos. Homens que haviam lucrado com o dinheiro dos Ashford, homens que haviam ignorado quando sussurros surgiram sobre o temperamento de Preston, as namoradas de Preston, os acidentes da esposa de Preston. Eles não estavam mais ignorando. Preston acabou. O presidente do conselho tinha 70 anos e conhecia Theodore desde a infância. A empresa não pode sobreviver a isso. As investigações, os processos judiciais, a atenção da mídia. Nossas ações caíram 40% em 2 semanas. Nossos parceiros estão se retirando. Nossos credores estão exigindo revisões de empréstimos. Isso é temporário, Preston disse. Quando a poeira baixar, a poeira não vai baixar. Outro membro do conselho se pronunciou. Você está enfrentando acusações criminais. Sua mãe está enfrentando acusações criminais. Seu CFO está cooperando com os promotores. Você acabou, Preston. A única questão é se você leva a empresa junto com você. O que você está dizendo? Estamos pedindo sua renúncia com efeito imediato. Se você nos combater, nós o removeremos à força. Isso não é uma negociação. Preston olhou ao redor da sala para os homens que ele conhecia por toda a vida. Homens que haviam comparecido ao seu casamento. Homens que haviam jogado golfe com seu pai. Homens que sabiam que tipo de homem ele era e nunca haviam dito uma palavra. Eles o estavam abandonando agora. Não por causa do que ele havia feito, eles haviam tolerado isso por décadas. Por causa do que ele lhes havia custado. Dinheiro, reputação, o confortável anonimato da cumplicidade. Vocês vão se arrepender disso, Preston disse. Nós já nos arrependemos de muitas coisas. O presidente o encarou. Mas esta não é uma delas. O mundo de Preston desabou em pedaços nas semanas seguintes. Seus bens foram congelados aguardando investigação. Sua filiação ao clube de campo foi revogada. Sua agenda social esvaziou-se à medida que amigos e colegas de repente ficavam ocupados demais para retornar ligações. A mansão foi apreendida como parte da investigação de fraude. Produtos do crime, diziam os documentos. Ele foi reduzido a uma suíte de hotel, paga com cartões de crédito, que logo seriam cancelados. Um empréstimo, exceto para os advogados, que cobravam $500 por hora para entregar más notícias. E então ele fez algo estúpido. Ele apareceu no hospital. Malcolm estava no saguão quando Preston entrou pelas portas. O homem mais jovem parecia desgrenhado, barbado, com os olhos vermelhos, usando roupas que tinham sido dormidas. Eu quero ver minha esposa, Preston disse. Eu tenho direitos. Malcolm parou entre Preston e os elevadores. Ele não elevou a voz. Ele não fez ameaças. Ele simplesmente olhou para seu genro com a fria avaliação de um homem que havia passado 30 anos avaliando alvos. Você deveria ir embora, Malcolm disse. Ela ainda é minha esposa.
Eu tenho direitos legais para vê-la. Sua filha ainda carrega meu nome. Minha filha. O nome de sua filha é Rosie Catherine Mercer. A voz de Malcolm era gelada. O mesmo. Ela nunca saberá que você existiu. Ela nunca saberá que seu pai biológico era um monstro. Ela crescerá amada e protegida, cercada por pessoas que morreriam antes de deixar alguém a machucar. O rosto de Preston se contorceu. Você acha que venceu? Você acha que suas conexões e seus jogos de espião me venceram? Meus advogados? Seus advogados estão negociando acordos de delação premiada porque sabem o que está por vir. Malcolm se aproximou. Deixe-me explicar uma coisa para você, Preston. Eu passei 30 anos trabalhando para pessoas que lidam com problemas de forma tranquila, eficiente, permanente. Eu estou aposentado agora, mas ainda tenho amigos. Amigos que me devem favores. Amigos que podem fazer coisas acontecerem que ninguém nunca rastreia até ninguém. O rosto de Preston empalideceu. Eu não vou te machucar, Malcolm continuou. Isso seria muito fácil. Em vez disso, vou assistir enquanto tudo o que você construiu queima até o chão. Vou assistir enquanto você é arrastado pelo tribunal, humilhado, condenado e aprisionado. E então vou assistir enquanto você apodrece em uma cela, sabendo que minha filha está feliz e bem-sucedida e criando seu filho e que você não tem absolutamente nenhum poder sobre ela ou qualquer outra pessoa nunca mais. Malcolm sorriu. Não alcançou seus olhos. Então, por favor, Preston, continue lutando, continue tentando. Isso só torna a destruição mais satisfatória. Preston olhou para o homem mais velho, para o aposentado quieto, que fazia palavras cruzadas nas manhãs de domingo. Para o avô, que parecia tão inofensivo, ele se virou e saiu sem outra palavra. Naquela noite, Preston sentou-se sozinho em seu quarto de hotel. A equipe havia se demitido, ou sido demitida, ou simplesmente parou de aparecer. O telefone não tocou. A suíte parecia enorme e vazia. Ele serviu o uísque com as mãos trêmulas e percebeu pela primeira vez em sua vida que não tinha ideia do que viria a seguir. 6 meses depois, o tribunal era antigo e grandioso, construído em uma época em que a justiça era para ser imponente. Colunas de mármore, tetos altos, o peso da história pressionando todos que entravam. Vivian atravessou as portas com sua mãe de um lado e o detetive Briggs do outro. Ela usava um vestido cinza simples, sem joias, exceto por uma fina corrente de ouro com um pingente de rosa, um presente de Nina, a enfermeira que se tornou uma amiga. Ela estava apavorada. Ela estava temendo este dia por meses, o momento em que teria que enfrentar Preston em público, o momento em que teria que contar sua história a estranhos e esperar que eles acreditassem nela. Mas sob o terror havia algo mais duro, algo que estava crescendo desde que ela acordou naquela cama de hospital 18 dias depois que seu marido quase a matou. Resolução. O tribunal estava lotado. Jornalistas na galeria, rabiscando notas para as manchetes de amanhã. Defensores e apoiadores que haviam seguido o caso. Curiosos espectadores que queriam ver o rico CEO ser derrubado. Preston sentou-se à mesa da defesa com sua equipe de advogados caros. Ele parecia diferente, mais magro, mais velho, o polimento gasto para revelar o desespero por baixo. Quando Vivian entrou, ele se virou para observá-la. Seus olhos estavam frios. Ela não olhou para ele, não lhe deu essa satisfação. Ela caminhou até o banco das testemunhas com a cabeça erguida e os ombros para trás. A promotora era uma mulher chamada Lisa Chan, que havia sido pessoalmente escolhida pelos contatos de Catherine na comunidade jurídica. Ela era brilhante, implacável e profundamente comprometida em colocar agressores atrás das grades. Senhora Mercer, ela começou, por favor, conte ao tribunal sobre seu casamento com Preston Ashford. Vivian contou sua história. Ela contou a ele sobre a ofensiva de charme.
O isolamento. O primeiro golpe que veio do nada. As lágrimas e desculpas e promessas de mudança. Ela contou a ele sobre a escalada. As costelas quebradas que nunca foram relatadas. Os olhos roxos explicados como acidentes. O medo constante que se tornou tão normal que ela esqueceu como era não ter medo. Ela contou a ele sobre a noite em que quase morreu, a mensagem de texto que ela estava tentando enviar, o som do punho de Preston contra seu rosto, a longa queda pela escada e a escuridão que se seguiu. Ela falou por 3 dias. Sua voz falhava às vezes, suas mãos tremiam, mas ela nunca hesitou. Ela nunca vacilou. Ela olhou para o júri e contou sua verdade com absoluta clareza. Ele me disse que ninguém acreditaria em mim, ela disse. Ele me disse que eu tive sorte de tê-lo. Ele me disse que eu não era nada sem ele. Ela fez uma pausa. Ele estava errado sobre tudo isso. A evidência era esmagadora. Registros médicos mostrando anos de acidentes que não eram acidentes. Registros financeiros mostrando contas ocultas e testemunhas pagas. Testemunhos de outras 8 mulheres que Preston havia abusado ao longo de 2 décadas. Harrison Cole subiu ao banco das testemunhas e descreveu 20 anos de encobrimentos. Os pagamentos às vítimas. As ameaças às suas famílias. Discussões casuais sobre como lidar com mulheres que saíam da linha. Darm. Holloway testemunhou sobre os ferimentos que ela havia documentado, o padrão de abuso que ela havia suspeitado, mas não pôde provar até que o corpo quebrado de Vivian chegou ao seu pronto socorro. Nina testemunhou sobre as palavras que Vivian havia sussurrado em seu coma. Eu tentei ser boa o suficiente. Eu tentei tanto. E então a promotoria reproduziu as mensagens de texto de Preston. Suas próprias palavras, em sua própria voz, gravadas para a posteridade. Eu vou te matar se você tentar me deixar. Você me pertence. O júri ouviu tudo. A equipe de defesa de Preston tentou de tudo. Ataques ao caráter de Vivian, testemunhas peritas que questionaram as evidências médicas, alegações de que os Mercers haviam orquestrado uma conspiração para destruir um homem inocente. Nada disso funcionou. Quando Preston subiu ao banco das testemunhas em sua própria defesa, sua máscara finalmente se quebrou. A promotora o questionou sobre as mensagens de texto, sobre as testemunhas pagas, sobre o padrão consistente de violência que se estendia por décadas. O charme de Preston evaporou. Sua compostura se quebrou. Ele gritou com a promotora. Ele chamou Vivian de mentirosa. Ele ameaçou o juiz. O júri assistiu ao monstro emergir por trás da máscara. Eles viram exatamente o que Vivian havia vivido por 3 anos. A deliberação levou 4 horas. Quando o júri retornou, as 4 mulheres se levantaram e encararam o réu. No caso de tentativa de homicídio, consideramos o réu culpado. No caso de agressão agravada, consideramos o réu culpado. No caso de manipulação de testemunhas, consideramos o réu culpado. No caso de crimes financeiros, consideramos o réu culpado. Culpado, culpado, culpado. Enquanto o veredito era lido, Vivian fechou os olhos. Ela pensou em todas as vezes que havia acreditado nele. Todas as vezes que havia se desculpado por deixá-lo bravo. Todas as vezes que havia pensado que era culpa dela. Nunca foi minha culpa, ela sussurrou. Nunca foi minha culpa. Catherine a ouviu. Ela pegou a mão da filha e a segurou com força. Não, querida, nunca foi. 4 semanas após o veredito. O tribunal estava mais silencioso para a sentença. Menos jornalistas, menos espectadores. Apenas as pessoas que precisavam estar lá. Vivian havia escrito uma declaração de impacto da vítima. Ela havia passado semanas nela, tentando encontrar palavras para algo que palavras nunca poderiam capturar. No final, ela o manteve simples. Preston Ashford tentou me matar. Ela leu do banco das testemunhas. Ele me espancou e me degradou, e me fez acreditar que eu merecia. Ele tentou me apagar da existência tão completamente que eu desapareceria, e ninguém jamais saberia a verdade.
Ela olhou para Preston pela primeira vez desde o início do julgamento. Ele a encarou de volta com olhos vazios. Mas eu ainda estou aqui. Minha filha ainda está aqui. E você não tem mais poder sobre nenhuma de nós. Ela dobrou sua declaração e desceu. A juíza Patricia Reynolds tinha 72 anos e estava no banco há 30 anos. Ela havia visto todos os tipos de casos, de pequenos furtos a assassinatos em série, de fraudes de colarinho branco a agressões violentas. Ela havia aprendido a ser comedida em suas palavras e cuidadosa em seus julgamentos. Mas quando ela olhou para Preston Ashford, seu rosto endureceu. Sr. Ashford, ela começou, o senhor recebeu todas as vantagens na vida. Riqueza, educação, oportunidade. Conexões familiares que abriram portas que a maioria das pessoas nem consegue ver. O senhor poderia ter feito qualquer coisa, sido qualquer coisa. Ela fez uma pausa. Em vez disso, o senhor escolheu aterrorizar, abusar e quase assassinar uma mulher que confiava em você. O senhor usou seu dinheiro e suas conexões para silenciar suas vítimas e escapar da responsabilidade. O senhor acreditava que sua riqueza o tornava intocável. Sua voz diminuiu. O senhor estava errado. O tribunal estava em silêncio. O senhor não é uma vítima. O senhor não é incompreendido. O senhor é um predador violento que acreditava que as regras não se aplicavam a você. As evidências neste caso provam que o senhor abusou sistematicamente de várias mulheres ao longo de 2 décadas, que o senhor quase matou sua esposa grávida, e que o senhor usou seus recursos para encobrir seus crimes e intimidar testemunhas. A juíza Reynolds ajeitou seus papéis. Este tribunal o sentencia a 25 anos à prisão perpétua. O senhor não será elegível para liberdade condicional por 15 anos. Seus bens serão liquidados para pagar restituição às suas vítimas. Seu nome será adicionado ao registro de agressores violentos, e o senhor não terá contato com sua ex-esposa ou sua filha biológica sob nenhuma circunstância. O rosto de Preston ficou branco. Espero que os próximos 15 anos lhe deem tempo para refletir sobre o dano que o senhor causou. Mas, francamente, Sr. Ashford, duvido que o senhor seja capaz desse tipo de autorreflexão. Ela bateu o martelo. O tribunal está encerrado. Enquanto Preston era levado algemado, ele se virou uma última vez, procurando por Vivian, procurando por algum reconhecimento, alguma reação, algum sinal de que ele ainda importava. Vivian não estava olhando para ele. Ela estava olhando para seu telefone. Uma foto que Catherine acabara de lhe enviar por mensagem. Rose, agora com 6 meses e prosperando, havia sorrido pela primeira vez. Um sorriso de verdade. O tipo de sorriso que fazia todo o resto desaparecer. Vivian sorriu de volta para a tela do seu telefone enquanto Preston Ashford desaparecia no corredor que o levaria para a prisão. Ela nunca mais olhou para ele. As consequências se espalharam pela estrutura de poder da cidade como um incêndio. O nome Ashford, que significava privilégio e conexão por 3 gerações, tornou-se sinônimo de desgraça. Parceiros de negócios se distanciaram. Amigos da sociedade fingiram que nunca foram próximos. As fundações de caridade removeram silenciosamente o nome Ashford de seus edifícios. Margot Ashford Wellington se declarou culpada de acusações menores em troca de cooperar com os investigadores. Ela recebeu 5 anos de prisão federal e fugiu para a Europa após sua libertação, onde viveu na obscuridade até sua morte uma década depois. Harrison Cole cumpriu 3 anos e emergiu um homem quebrado, desempregável e ostracizado pela única comunidade que ele havia conhecido. E por toda a cidade, em salas de reuniões e clubes de campo e encontros privados, uma história se espalhou sobre o casal aposentado e quieto que havia destruído um CEO. Sobre as conexões que eles tinham que ninguém sabia. Sobre o que acontecia quando você machucava uma filha deles. Malcolm e Catherine nunca confirmaram ou negaram nada. Eles não precisavam. Algumas lições são aprendidas através do medo,
E o medo dos Mercers se tornou um conto de advertência que seria sussurrado por anos, um ano depois. Vivian estava na porta de um pequeno escritório em um armazém reformado no centro. O espaço era modesto, tijolos expostos, móveis de segunda mão, computadores doados. Mas era dela, construído do nada, cheio de propósito. A placa acima da porta dizia: A Fundação Rose. Levou um ano para que isso acontecesse, um ano de cura e planejamento e construção de algo novo das cinzas de sua antiga vida. Um ano de terapia e recuperação e aprendizado para reconhecer sua própria força. A Fundação Rose fornecia recursos legais e apoio para sobreviventes de violência doméstica, consultas jurídicas gratuitas, encaminhamentos para moradia de emergência, advocacia e acompanhamento através do sistema judicial. Tudo o que Vivian havia precisado e não conseguiu encontrar quando estava presa no mundo de Preston, a fundação era a sua maneira de transformar sua dor em propósito. Maneira de garantir que outras mulheres não enfrentariam o que ela havia enfrentado sozinha. Rose Catherine Mercer tinha 18 meses agora. Ela tinha os olhos de sua mãe e o queixo teimoso de seu avô. Ela estava aprendendo a andar, dando passos vacilantes pelo chão da casa da família Mercer em Westbrook, encantada com sua própria mobilidade. Ela nunca conheceria Preston Ashford. Nunca saberia que seu pai biológico era um monstro. Cresceria conhecendo apenas amor e segurança e a proteção feroz de uma família que morreria antes de deixar alguém a machucar. O jantar de domingo na casa dos Mercer havia se tornado uma tradição novamente. Vivian ajudou sua mãe a cozinhar, enquanto Malcolm sentava no chão com Rose, construindo torres de blocos que a criança adorava derrubar. O cheiro de assado de panela enchia a cozinha. O som de risadas ecoava por cômodos que haviam conhecido muita dor. Pai? Vivian disse, observando Malcolm fazer sons exagerados de consternação enquanto Rose demolia sua última criação. Eu nunca perguntei. O que exatamente você fazia na CIA? Malcolm levantou o olhar, sorrindo levemente. Eu era um contador. Você não era um contador. Eu era um contador que ocasionalmente tinha que lidar com situações incomuns. Vivian riu. Pela primeira vez em anos, o som era livre, desprotegido. A risada de uma mulher que havia atravessado o fogo e emergido do outro lado. Rose cambaleou até sua mãe com os braços erguidos. Vivian a pegou no colo e a abraçou forte. Seu avô está sendo misterioso, ela disse à filha. Isso vai ser uma coisa com ele. Acostume-se. Os olhos de Malcolm encontraram os de Catherine do outro lado da sala. Após 40 anos de casamento, as palavras eram desnecessárias. Eles haviam feito o que se propuseram a fazer. Sua filha estava segura. Sua neta estava prosperando. O monstro que havia ameaçado ambos passaria os próximos 15 anos em uma cela. Não era o suficiente. Nunca seria o suficiente. Nem pelos anos de abuso. Nem pelo bebê que chegou cedo. Nem pelas cicatrizes que nunca se curariam completamente. Mas era algo. Era justiça. Era um começo. Naquela noite, depois que Rose estava dormindo no berçário que fora o quarto de infância de Vivian, Vivian sentou-se na varanda de seus pais. A noite estava quente. Grilos cantavam na escuridão. As estrelas estavam brilhantes o suficiente para serem vistas, mesmo tão perto da cidade. Catherine se juntou a ela com 2 xícaras de chá. Sabe, Vivian disse, eu costumava pensar que era fraca. Catherine esperou. Que eu fiquei porque não era forte o suficiente para sair. Que tudo o que aconteceu foi minha culpa de alguma forma. Que se eu tivesse sido mais inteligente ou mais corajosa ou melhor, eu teria visto o que ele era antes que fosse tarde demais. E agora eu sei que é preciso uma força incrível para sobreviver ao que ele fez. Para acordar todos os dias e continuar quando alguém está sistematicamente tentando te destruir. Para levantar a cabeça e sorrir, e fingir que está tudo bem, porque essa é a única maneira de passar mais um dia. Vivian olhou para sua mãe.
Eu não era fraca, mãe. Eu estava sobrevivendo. Essa é a coisa mais difícil que existe. Catherine pegou a mão dela. Você nunca foi fraca. Você nunca foi quebrada. Você estava apenas esperando o momento certo. Que momento? O momento em que você se lembrou de quem você era. O momento em que você decidiu que merecia algo melhor. O momento em que você se escolheu. Vivian ficou em silêncio por um longo tempo. O chá esfriou em suas mãos. As estrelas giravam lentamente acima. A porta da prisão estava destrancada o tempo todo. Ela disse finalmente. Eu simplesmente não conseguia vê-la porque ele me convenceu de que eu merecia estar enjaulada. Mas eu nunca mereci. Ela olhou para sua mãe. Ninguém merece. 6 meses depois, uma carta chegou ao escritório de Vivian. Era da prisão. Preston, solicitando direitos de visitação com Rose. Vivian leu a carta uma vez. Ela notou a caligrafia cuidadosa. A linguagem formal, a ameaça velada escondida em palavras educadas. Ele queria acesso à sua filha. Ele queria manter alguma conexão com a vida que ele havia destruído. Ele queria lembrar a Vivian que ele ainda existia. Ela não respondeu. Em vez disso, ela levou a carta para casa. Ela acendeu uma lareira em seu pequeno apartamento. O apartamento que ela havia escolhido sozinha, mobiliado sozinha, pago com dinheiro que ela havia ganhado. Ela alimentou a carta às chamas e a observou queimar. Então ela pegou sua filha, a abraçou forte e saiu para a luz do sol. O passado havia acabado. Preston Ashford estava trancado, esquecido, irrelevante. Ele não tinha mais poder sobre ela. Ele não tinha poder sobre Rose. Ele não tinha direito a nenhum dos futuros delas. Alguns monstros usam ternos. Eles sorriem para as câmeras e apertam as mãos dos prefeitos e doam para hospitais infantis. Eles se escondem à vista de todos, protegidos por dinheiro e status e pela cumplicidade de pessoas que não querem ver a verdade. Mas monstros podem ser derrotados. Não por outros monstros, por pessoas comuns que se recusam a desviar o olhar, por pais que protegem seus filhos, por sobreviventes que escolhem falar. Vivian Mercer não precisava de ninguém para salvá-la. Ela só precisava de tempo. Tempo para ver claramente. Tempo para encontrar sua voz. Tempo para se lembrar de quem ela era antes que alguém tentasse convencê-la de que ela era nada. Ela nunca foi nada. Ela nunca foi fraca. Ela estava apenas esperando o momento certo. O momento em que ela se levantou, pegou sua filha e saiu do fogo. Se esta história te emocionou, se te fez sentir algo real, quero te pedir 3 pequenas coisas. Primeiro, clique no botão de inscrição. Ative as notificações. Lançamos histórias assim toda semana. Histórias que divertem, mas também empoderam. Segundo, deixe um comentário abaixo. Diga-me, você já conheceu alguém preso em uma situação como a de Vivian? O que você diria a ele se pudesse? E terceiro, compartilhe este vídeo. Envie para um amigo. Publique em sua linha do tempo. Você nunca sabe quem pode estar lutando silenciosamente. Declaração final. Obrigado por ouvir. E obrigado por fazer parte desta jornada.